Aos 29 anos, eu perdi a minha mãe e 3 meses depois eu engravidei da minha primeira filha. Eu sabia que eu ia ter que transformar aquele breve luto em alguma outra coisa. E aí, num dia de muita saudade, eu resolvi falar sobre a minha mãe para Alice. E aí eu escrevi 3 historinhas. Mal sabia eu que 10 anos depois essa história se tornaria o meu primeiro livro infantil. Através da escrita dos meus livros, eu não só consegui voltar a falar da minha mãe, mas como também apresentei a avó para as minhas filhas de uma maneira lúdica. Foi a forma que eu encontrei de me despedir dela, mas de também, ao mesmo tempo, tê-la sempre por perto. A gente sabe o quanto pode ser desafiador você levar o seu maternar sem a sua mãe por perto. E é por isso que a Thaís está aqui hoje para falar de luto e falar sobre o poder transformador da arte e como ela conseguiu fazer com que a mãe dela estivesse presente no maternar dela, mesmo que não fosse uma presença física. Seja muito bem-vinda, Thaís. Que prazer te receber aqui. A sua história é linda, então estamos muito felizes de tê-la aqui com a gente no Maternares. Obrigada pelo convite, adorei. Vamos a gente conversar. se conheceu. Bom, já adiantando aqui, ganhei esse livro maravilhoso. Agora a mãe sou eu. Isso. Né? Que você é autora, ilustradora, da minha cunhada. E aí, quando eu recebi esse livro, eu falei, tem tudo a ver com Maternares. E aí postei, pra quem acompanha a gente, sabe que eu postei nos stories, falei do livro e marquei a Thaís. E aí nisso a gente começou a conversar. E a conversa foi tão rica, foi tão incrível. E eu falei pra ela, antes mesmo de falar com a Paulinha, eu falei, você precisa ir no Maternares, a gente precisa levar esse papo pra lá. E a Thaís topou com o maior prazer e estamos aqui. Eu agradeço muito pelo convite. Eu gosto muito de falar do meu trabalho, então... É um trabalho que também tá todo atrelado à sua vida pessoal, né? Então é um trabalho cheio de afeto, né? Os livros acabaram fazendo parte, assim, do meu dia a dia como mãe mesmo. Até porque falam de assuntos que são muito pessoais, mas também que servem para qualquer família, né? Então, apesar de terem assuntos mais sérios, como luto, despedida... que são da minha história, acho que muitas famílias vão se identificar também. Com certeza. Eu me identifiquei com várias crônicas, né? Agora a mãe sou eu, é maravilhoso. E eu vou começar a ler porque agora eu ganhei também. Mas antes da gente falar, né, tanto do nosso tema de hoje, que é a mãe sem a mãe, né, e você contar essa história e falar da sua maternidade, conta pra gente quem é a Thaís, se apresenta pra gente. Tá bom, vamos lá então. É aquela pergunta difícil, né? A pergunta mais simples e mais difícil de responder. A gente demora um tempo, né, pra conseguir responder, assim. As minhas filhas, eu tenho 3 meninas, vai fazer 12 agora, uma de 8 e uma de 6. E por muito tempo essa pergunta ficou, assim, sem resposta. Porque, né, você vai... vivendo a vida, tendo os filhos e você, como é que você fica nisso, né? Então hoje eu acho que eu posso dizer, eu demorei muito tempo para dizer que eu sou a Thaís, escritora e ilustradora, tanto que no meu Instagram eu botei escritora e ilustradora nas brechas da vida, porque assim, é quando eu consigo fazer as minhas coisas, nos tempos, né, ali nos intervalos que eu tenho cuidando das meninas. Eu adoro cuidar delas, eu adoro levar no colégio, eu adoro buscar... levar na ginástica, essas funções. Eu sou Uber de criança, né? Então, assim, aí tô esperando uma na ginástica, eu tô escrevendo meus textos. Então, eu fui aprendendo a criar uma identidade nesses intervalos, nessas brechas. Tem até um texto no livro que se chama Nas Brechas, que acho que foi o texto que me fez entender quem eu era naquele momento, porque a gente fica querendo... ter um tempo, né, enorme para fazer as coisas, só que é diferente agora. Vocês têm os filhos de vocês, eu tava com 3 crianças, eu não tinha mais aquele tempo de quando eu não tinha filho. Então eu entendi que eu precisava aproveitar aqueles momentos para me redescobrir.
Sim. E foi isso que eu fiz. Na nova configuração que a sua vida tem, né? Sim. Porque se a gente fica esperando a vida ter a configuração de antes, a vida passa e a gente não se redescobre. E a gente não vai ter aquele tempo, todo o tempo do mundo que a gente tinha antes. A gente tem que aproveitar aquelas brechas e fazer alguma coisa por nós, né? Pela mulher que a gente era antes, que já tá totalmente diferente também, que a gente não sabe mais quem é, porque tudo muda, né? Nossa cabeça muda, nosso corpo muda. O que a gente às vezes pensava já mudou também. Meus filhos nunca vão fazer isso, eu vou ser assim. Quando você tá com as crianças ali, você fala, cara, não, isso... Vamos mudar aqui, vamos repensar isso. As coisas mudam, a gente tem que ir atualizando também essas ideias que a gente tem de antes da maternidade. Como que a escrita, né, a ilustração e a escrita, como é que foi esse processo da entrada delas na tua vida? Foi na pandemia. Eu fiquei muito tempo sem ilustrar, sem fazer minhas ilustrações. Eu trabalhava com moda antes de ter filho, né? E aí, quando a Alice nasceu, eu parei de trabalhar e aí fiquei um tempo. A gente namorou fora um tempo, voltei. E aí eu fiquei um tempo, assim, naquele limbo, sabe? Sem fazer meus desenhos. Eu sempre escrevi também diário, sabe? Então, eu sempre botei meus sentimentos pra fora escrevendo, mas nunca imaginei que eu ia escrever um livro. Não era eu tenho um sonho de escrever um livro. Nunca foi. E aí, os textos curtos foram vindo textos maiores, e aí, meio que falando daquela rotina com 3 crianças dentro de casa, e aí as pessoas começaram a se identificar. E aí, minhas amigas começaram a falar, Thaís, cara, pega esses textos, por que você não lança um livro? Tem tudo a ver com a gente tá passando pela mesma coisa. Eu falei, não, gente, não tem nada a ver, livro, não. Só que, cara, quando me falaram isso, eu já fiquei com aquela sementinha ali plantada, sabe? Eu adoro um desafio. Aí eu falei, gente, será? Aí o negócio foi surgindo, aí eu já tava com essa ideia na cabeça, tinham colocado em mim, e aí fui correndo atrás. Então, o Agora Mãe Sou Eu foi o primeiro... Não, na verdade o primeiro foi As Guloseimas da Vovó Glorinha. Tá. Porque antes da pandemia eu tinha feito um curso de ilustração editorial, naquele movimento assim, quem sou eu agora? O que eu vou fazer? Uma amiga tinha um curso de desenho, ela falou, cara, vai ter esse curso de ilustração editorial, tem tudo a ver com seus desenhos, vai fazer. Aí foi até bom que eu tava naquela fase de querer fugir de vez em quando, sabe? Precisava respirar. Então, foi um curso que me deu uma base para o que eu faço hoje, que eu também não imaginava que eu ia fazer livro para criança, nunca imaginei. E aí, logo depois da pandemia, eu falei, cara, eu quero lançar esse livro, eu quero falar da Vovó Glorinha, sabe? Eu quero falar da minha mãe. Então, foi o primeiro livro que eu lancei independente. Essa minha amiga Ludmilla, que tinha o curso, ela que diagramou o livro todo, ela que montou, ela falou, não, vamos fazer, vamos botar pra fora isso. E aí logo depois veio Agora Mãe Sou Eu. Mas aonde que tanto a ilustração quanto a escrita entravam na sua vida? Porque você falou assim, eu não pensava em... Não, na sua vida... Sempre desenhei, sempre. Minhas amigas de infância têm desenhos meus até hoje, porque elas falam, desenha pra mim, desenha atrás do meu caderno. Então os cadernos eram todos desenhados. Eu sempre gostei de desenhar. Minha mãe desenhava. Minha mãe era escritora também. Que maravilha. Só que minha mãe tinha um sonho de escrever um livro a vida inteira. E ela conseguiu escrever o livro. Ido pra esse caminho, né? Olha isso. Ela tinha esse sonho, ela escreveu o livro, lançou o livro, logo depois descobriu que estava doente. Mas conseguiu lançar. E então, assim, minha mãe fazia todos os meus aniversários, ela fazia os murais, anos 80, né? Aqueles murais pintados, ela que fazia, ela fazia as decorações. Então eu cresci muito com isso, sabe? Já estamos conhecendo a Vovó Glorinha, né? Eu quero muito conhecer spoiler. a Vovó Glorinha. Não, por favor, queremos muito. Ela fazia doce, sabe? Aquelas mesas de doce... com milhões de opções, que a gente, ficava lá, não sabia o que comer, porque era tudo muito bom. Ela sempre foi boa com isso. Então eu cresci desenhando. Você cresceu nesse mundo, né? Onde a escrita e o desenho, eles eram uma forma de expressão, né? E sempre escrevi também pra mim, nunca uma coisa... No diário, né? Assim, você tinha escrita como uma forma de se regular emocionalmente também, né? Exatamente. De entender mais ou menos o que acontecia ali dentro, né? Porque às vezes a gente tá sentindo uma coisa que a gente nem sabe explicar direito o que era. E aí eu tinha um caderno que eu escrevia, sentava de noite antes de dormir, escrevia. Cara, parecia que eu tinha feito uma terapia. Aí eu deitava e conseguia dormir. Mas eu já cansei de acender luz pra
escrever pra conseguir, de algum jeito, elaborar aquilo ali que eu tava sentindo e aí dormia tranquila. E esse papo que a gente teve, quando eu postei o story do livro Agora Mãe Sou Eu me lembro de você comentar comigo que uma coisa que foi super interessante, que tem a ver com o que você tá dizendo, que quando você descobriu o recurso terapêutico da escrita e o quanto que você precisava disso. Eu precisava. Eu tava precisando disso. Eu não me lembro a expressão que você usou, mas algo tipo... E isso me ajudou a não pirar, né? Alguma coisa assim. Isso me ajudou, eu não me lembro exatamente como você falou. Foi o que me ajudou a ir curando várias coisas. Aí nisso você já tinha perdido a tua mãe, né? Nesse período. Já. Você já tinha lançado o primeiro livro da Vovó Glorinha, ou seja, esse processo que a gente também tá falando aqui hoje, de você entender que a escrita te aproximou da sua mãe, ele já tinha ocorrido nesse momento. Já. E assim, o primeiro livro já tinha sido lançado, tinha os outros 2 que não tinha previsão, assim, era uma coisa que não tava na hora, assim, eu não pensava neles ainda, sabe? Aí depois veio Também Estou Aqui, que foi uma situação de escola, que a mãe, sobre um menino autista, e a mãe queria lançar muito esse livro, porque é uma história muito fofa de amizade, e eu topei também. Então, assim, as coisas foram acontecendo. E aí esse ano, eu não sei porquê, começou a me dar uma lembrança, toda hora vinha coisa da minha mãe, umas lembranças assim antigas, eu comecei a pensar muito nela, e começou a me vir os 2, as coleções da Vovó Glorinha e a viagem. As coleções da Vovó Glorinha ele já estava praticamente pronto, já estava todo ilustrado, já há anos. Caramba. Quase logo depois que eu lancei as guloseimas, eu comecei a ilustrar as coleções, ele já estava pronto, precisava diagramar, né, montar. E eu acho que eu tava evitando um pouco pegar o da viagem, sabe? Não tava ilustrado, ele tava no zero, tocava assim. Em alguns pontos mais sensíveis pra você. Entendeu? Acho que porque eu queria que fosse um livro que tocasse muitas pessoas. E eu queria que as ilustrações fizessem jus ao texto. E eu acho que eu não tava ainda preparada pra fazer, sabe? Eu não tava com elas na cabeça ainda. Sim. E aí esse ano as coisas foram vindo. Aí eu falei com o Bruno, vamos fazer. E aí lancei na Bienal de São Paulo, os 2. Que legal. Estão aí, mais 2. E eu acho que é um tema maravilhoso, né, da gente tratar com as crianças, assim. Isso a gente falando de fora, né, assim, de como que é difícil a gente falar de luto. De perda. De despedida, né, da ausência. Falar sobre a ausência das pessoas e das pessoas queridas, né. Então, esse é um tema que a gente precisa tematizar com as crianças, mas assim como a gente falou, né, no outro episódio, né, de luto neonatal, o quanto que é difícil, porque é um tabu. Então a morte, ela se deparar com a finitude da vida não é fácil. Não é. Então, e a gente tem um papel de tematizar isso para os nossos filhos, para as crianças. Então, imagino que nesse momento, até por você falar, né, tava ali, era um tema, era um assunto que, assim, que eu tentava não olhar muito, deixava ali no cantinho, assim. Mas para eu poder produzir alguma coisa, para eu poder fazer alguma coisa com isso, eu vou precisar mergulhar, né? E aí... Até porque eu imagino que as crianças, as meninas devem ter começado a perguntar, isso deve ter sido desafiador para você. De questionar, a vovó, a sua mãe. Não, como é que foi esse momento? Elas falam dela como se elas tivessem conhecido. Não mas você é muito responsável por isso, pela forma que você apresentou a vovó pra elas, né? Elas falavam, a vovó Glorinha gostava disso, né? Gostava. Aí uma delas falou, eu sou parecida com a vovó Glorinha. Porque eu gosto de costurar, porque eu gosto de não sei o quê. Elas mesmas vão fazendo as relações, sabe? Eu falo, gente... Eu acho que ele ficou por último, porque realmente eu queria que as pessoas, quando pegassem nele, elas entendessem a profundidade, apesar de ser um livro infantil, elas entendessem, até os adultos, que aquilo tocasse elas de um jeito diferente, sabe? Sim. E eu acho que eu consegui. Ai, maravilha! Também tô doida pra ler. Mas é a tua satisfação mesmo, né, de alcançar. Porque a gente fala de livro infantil, a gente fala sobre criança, e às vezes a gente acha que não pode ser profundo com uma criança. E você vai ler, ele não é um livro que tem palavras difíceis, que é longo, explicativo, não é isso. Ele é super delicado, ele é lúdico, só que ele fala o que tem que ser falado, entendeu? Sim. Porque, afinal de contas, a profundidade tá nisso.
A gente às vezes busca profundidade, né, em palavras difíceis. E as crianças querem só ali uma explicação. Não é nem uma explicação, é um entendimento daquilo ali, Sim. entendeu? Sim. E às vezes é mais simples do que a gente tá querendo explicar, né? Querendo falar. E conta pra gente lá, no momento em que você engravidou, como a gente disse, você tinha perdido a sua mãe há pouco tempo, há 3 meses, né? Então, né, a gente hoje tá falando justamente desse desafio da mãe sem a mãe, né? Pelo menos na parte física, porque você acabou de mostrar pra gente o quanto a sua mãe é extremamente presente na sua vida e na vida das meninas. Mas como é que é voltar pra esse momento e relembrar isso, aquilo ali, quando você descobriu a gravidez? O que passava na tua cabeça? Foi uma gravidez que, assim, eu sempre quis ser mãe. Sempre quis ter 4 filhos, sabe? Não cheguei lá, parei no 3. Mas como eu tinha vindo desse processo, né? Minha mãe ficou doente, então... Só que foi muito rápido. Em 5 meses, ela descobriu que estava doente. Ela teve câncer no pulmão. Ela descobriu que estava doente. Em 5 meses, ela partiu. Então, assim, eu não consegui nem entender aquilo tudo ali, porque na minha cabeça ela ia ficar boa. Olha que loucura, gente. Eu tinha quase 30 anos, mas no fundo eu achava que minha mãe ia ficar boa. Sim. Então, quando ela morreu, eu e minha mãe, a gente era muito unidas, a gente estava sempre juntas. Minha mãe era tipo um guru, assim, ela sabia tudo que estava acontecendo comigo. Mesmo que eu não contasse, ela, o que foi? Thaís, o que foi? O que tá acontecendo? Ela ficava atrás de mim pra saber o que era. E então ela tinha uma conexão muito forte comigo. E aí, quando ela morre, eu fiquei meio sem acreditar, sabe? Eu fiquei, cara, que vida é essa que eu vou ter agora que eu não sei o que vai acontecer. É uma vida que você não imagina. Eu nunca tinha imaginado. Óbvio que a gente sabe, nossos pais vão, né, a ordem natural das coisas, vão partir antes da gente. Mas quando acontece, é uma coisa que você fala, caraca, e agora? E aí tudo vai mudando completamente, entendeu? Meu pai e minha mãe moravam numa casa que minha mãe tinha... Eles construíram, a gente cresceu naquela casa. Todos os cantos tinha minha mãe. Minha mãe fazia cerâmica, minha mãe fazia patchwork, minha mãe fazia... Ela decidia pintar uma parede. Então a casa era toda dela, sabe? Toda ela. E aí meu pai falou, cara, eu não vou ficar nessa casa. Vou vender. A gente entendeu, tem um irmão. Meu irmão também. Não, pai, faz o que você achar que tem que fazer. E aí foi um processo, assim, entender isso tudo que foi acontecendo junto com a morte dela. Parecia que eu tava perdendo várias coisas, não só ela, entendeu? Então... Só que foi muito rápido, porque aí em 3 meses eu descobri que eu tava grávida. Sim. E aí o que você faz com isso, né? Com esse sentimento de perda, de vazio, de como é que vai ser minha vida, e vem uma novidade dessa, que é uma coisa que eu sempre quis. Você não pode ficar ali marinando na tristeza e você tem que mudar aquilo ali de algum jeito. E ressignificar. Quando a sua mãe faleceu, você falou que você já tinha desejo de engravidar, de ser mãe, né? E aí, quando a sua mãe faleceu, assim, bateu... Porque eu imagino que deve ter uma enxurrada de questionamentos de como é que vai ser minha vida daqui pra frente sem a sua mãe, que era alguém, um alicerce ali pra você, né? Que era alguém tão presente na sua vida. Em algum momento, o questionamento sobre a maternidade apareceu mesmo antes da gravidez? Do tipo, eu ainda nem sou mãe, assim, como é que vai ser mãe sem minha mãe tá aqui? Ou isso ainda não tinha chegado? Não tinha chegado. Não tinha chegado. E foi chegando aos poucos, eu acho, assim, depois. Por exemplo, a gente foi morar fora. E aí, eu sabia que, até antes, assim, a gente foi morar fora, a Alice tinha 1 ano. Nesse primeiro ano... tanto eu quanto meu marido sempre fez tudo, deu banho, trocava fralda, ele chegava junto, então a gente sabia que a gente ia contar com a gente ali, sabe? E eu sabia também que não tinha outra opção, era a gente, eu não tinha minha mãe. E aí quando eu fui morar fora, isso ficou mais evidente ainda, porque aí éramos só nós dois mesmo. Então foi
foi, acho que mais a saudade do que essa necessidade de ter alguém, de ter um apoio, sabe? Acho que nem a como saudade apoio é que... mesmo. Eu digo como referência, né? Porque a gente tem as nossas mães, por exemplo, como um suporte emocional, né? A gente, lá no iniciozinho, né? No puerpério e tudo mais, você ter aquele colo de mãe pra contar, né? Mas como eu já tinha a certeza que ela não estaria comigo, então isso não me... Isso não pegava. Não era uma coisa que ocupou algum espaço em mim, sabe? Não, isso não. Mas eu me lembrei da primeira crônica, né? Do livro, do Agora a Mãe Sou Eu. Qual acho é que é a que eu primeira. esqueci? Que é justamente essa coisa do tem hora que eu quero chamar minha mãe. Tem hora que... Só que agora a mãe sou eu, né? Agora a mãe sou eu, como é que eu faço, né? E eu falo sempre assim, não tem idade pra pedir o colo de mãe. A gente pode ser mãe e ainda assim a gente vai querer ser mãe. É o colo da mãe. Então assim, por mais que você tenha... Foi tudo muito rápido. Você tá falando isso, a ficha foi caindo. Talvez a cada ultra, no nascimento, cada momento que você foi vendo, caramba, como eu queria que minha mãe estivesse aqui, né? Mas depois, na vivência da maternidade, nesses momentos em que você fala, ai, caramba, cadê minha mãe? Eu acho que mais nesses pequenos momentos da rotina do que tem gente que fala assim, ai, Dia das Mães, que não sei o quê. Dia das Mães não me pega, assim, essas datas, assim, não, pra mim não são o que fazem eu sentir mais, sabe? Mas, assim... as 3 historinhas da Vovó Glorinha eu escrevi num momento desses. A gente tava morando fora, aí eu nem sabia cozinhar, meu marido que me ensinou a cozinhar. Aí eu fui fazer um feijão, aí, sabe, bateu assim, cara, eu adorava o feijão da minha mãe. Eu falei, como é que minha mãe fazia feijão? Gente, eu nunca perguntei como é que era o feijão dela. Eu não sei fazer feijão. E aí eu desabei, porque eu não tinha perguntado pra minha mãe como era o feijão dela, eu não sabia fazer feijão. Então, assim, uma coisa tão pequena, sabe? Que eu poderia pegar o telefone. Mãe, como é que você faz feijão? Sabe, essas coisas, assim? Sim. Isso, acho que foram as coisas que foram me pegando mais durante essa jornada até hoje. Pequenas coisas. É isso que faz ser tão bonito o processo da tua escrita, dos teus livros e a forma com que você foi fazendo a sua mãe ser presente. A gente tá falando isso várias vezes, mas é porque isso é tão importante nesse tema e na tua história. Claro que cada pessoa, talvez a gente esteja aqui nesse momento, alguém ouvindo a gente pensando, puxa vida, né? Eu também vivi isso, também não tenho a minha mãe na minha maternidade ou não vou ter. E aí vale dizer que a Thaís encontrou a sua maneira, o seu recurso na escrita. E que não é a única forma. Cada pessoa pode e precisa, muitas vezes, encontrar a sua maneira de deixar aquela pessoa presente. E tem um outro ponto que eu acho válido trazer, que às vezes a gente precisa fazer menos esforço para isso do que a gente imagina. Porque se a gente acessa, eu acho que esse é o maior desafio, é poder se acessar. Muita gente não por isso quer. Façam terapia. A terapia, gente. E aí, se acessar e ver que todos os valores, a base, tudo aquilo que você viveu com aquela pessoa tá aqui dentro. É só se olhar, é só voltar pra si. Outro ponto, eu acho que assim, por acaso você tem uma relação com a sua mãe maravilhosa, né? Tem pessoas que acabaram transferindo essa relação da mãe e da ajuda dentro da maternidade pra uma sogra, pra uma tia. A gente tá falando, por acaso, da morte, né? Mas tem umas outras formas da mãe biológica não ser presente na maternidade. E as pessoas podem, de alguma maneira, fazer essa transferência para outras pessoas de referência figura, materna, né? Sim. E quando você fala do se acessar, né? A gente tá falando sobre o autoconhecimento. Então, por isso que quando eu te perguntei, né, qual é o lugar da escrita na sua vida, né, de como é que era, como é que você foi descobrindo isso? Aí você fala, eu tinha uma coisa, a gente vai pensar lá na adolescência, né, do diário, que era uma coisa muito espontânea, na agenda, né? A gente escrevia na agenda. A agenda e tal, que não tinha necessariamente uma elaboração sobre isso. Mas que conforme o tempo foi passando, você foi elaborando e vendo possibilidades ali. Você foi vendo possibilidades na escrita, você foi vendo possibilidades na ilustração, no desenho, como forma de expressar mesmo. Às vezes só como uma forma de estar, de lidar ali com algum desconforto, um tédio, né? Uma ansiedade. Não, assim, já teve situações de alguma coisa acontecer e eu querer falar alguma coisa pra alguém, só que eu sei que a pessoa não
não tá aberta pra escutar, eu escrevo cartas pra aquela pessoa. Eu nunca entrego. Mas é carta de desculpa, carta de quando eu quero esclarecer alguma coisa. Porque o sentimento fica, né? Aquele sentimento fica ali em você. E você fica remoendo aquilo, remoendo. Às vezes aquilo vai te atrapalhando também. Você, nos momentos onde você passa por esses sentimentos tão ambíguos da maternidade, porque tem coisa da maternidade que sua mãe entende mesmo, né? Sim, uma ambiguidade muito complexa mesmo. E a falta da sua mãe, assim, a lembrança da sua mãe, ela vem em alguns momentos onde essa ambiguidade, ela pesa, assim... Ou vinha, de repente, lá no início. O que a minha mãe me diria nessa hora? O que a minha mãe faria cara, eu no meu acho que lugar? só minha mãe entenderia isso, né? Assim, eu só queria ligar pra minha mãe e falar pra gente dar uma volta ou tomar aquele café naquele lugar que a gente gosta, porque isso aqui ia ser muito importante a gente pra tinha mim. uma coisa que acabou meio que virando uma coisa nossa ali. Minha mãe fazia muito bolo, muito... doce, então ela sempre tinha um bolinho, sabe? Bolo quente e café. Então eu amo café com bolo. E hoje em dia, quando tô precisando, sei lá, eu chamo de café terapia. Tá lá com alguém, eu chamo uma amiga, vamos pro café terapia? Vamos. Então é sempre café com bolo, café com bolo. Isso eu acho que veio dela, me remete muito a ela, sem eu falar dela, entendeu? Sim, é porque é a sua maneira de se sentir próxima dela. Quando você come um cafezinho com um bolinho quente, é como se a tua mãe estivesse te dando um abraço. Entendeu? É como se ela estivesse aqui dando a mão pertinho de você. E aí né? minhas tem uma amigas coisa já afetiva sabem. nisso. Elas já sabem. Café com bolo, né? Café com bolo. Então, meus amigos me dão bolo, sabe? Sim. E isso é uma coisa que a gente faz até sem lidar com a morte, né? Então, por exemplo, a gente tem... a gente fala muito do comfort food, né? Então, assim, todo mundo tem alguma coisa que ocupa esse lugar na vida. Que é o lugar do quentinho, que é o lugar do aqui eu tô segura. Que dá aquele... Ai, aqui eu não sei exatamente o que é isso aqui, mas isso aqui me preenche de uma maneira muito importante, né? E em relações saudáveis, tem coisa que dá mais esse sentimento do que Exatamente. a mãe, estar com a mãe, né? E isso é uma forma, né, da gente entender que é isso, assim, as pessoas estão com a gente o tempo inteiro. Sua mãe, mesmo que não seja uma coisa racionalizada, mas é tão importante quando a gente tematiza isso, porque eu acho que nesses momentos é que a gente entende que, assim, a pessoa, ela parte, mas ela vai estar sempre aqui de alguma maneira, verdadeiramente. Isso não é um clichê, isso não é um consolo. Isso é uma realidade. A sua mãe, ela se faz presente em cada coisa que vocês viveram juntas e que marcou e que você continua levando pra frente, pensando nisso racionalmente ou não, né? É verdade. Então, os livros aí que não deixam mentir. Os livros e a fala das suas filhas. Quando elas falam da avó, como se elas tivessem conhecido, você pode ter certeza de que a sua missão de apresentar a vovó Glorinha de forma lúdica para suas filhas foi cumprida com sucesso. Sim, eu lembro, vou até dividir isso com vocês, assim, que eu sempre tive muito medo de perder minha mãe, assim, isso pra mim era uma questão de eu falar assim, cara, tem uma fase da criança, né, que tem isso. Até hoje, assim, claro que eu não fico pensando nisso porque, né, não dá, mas eu tinha muito medo, porque a minha mãe, assim, a gente é muito próxima também, então eu pensava muito assim, gente, o que será da minha vida sem a minha mãe aqui na terra comigo, né? E hoje eu ainda não sei o que seria de mim sem ela aqui. Mas assim, eu tenho um jeito, né, quando eu era mais nova, de lidar com as coisas, que era muito de levantar um muro, né? Então, assim, de fingir que as pessoas não existiam. Então, assim, terminava um relacionamento, eu esqueci que a pessoa existia no mundo. Morreu. Então, assim, morreu. Sumia. E assim, o morrer ia pra um lugar muito esquisito mesmo. E aí, é curioso porque eu sempre pensava, eu acho que o que me apavorava tanto em pensar em perder a minha mãe era em pensar que eu lidaria dessa maneira e que ela, de alguma forma, ela ia sumir. E ela não ia estar mais aqui de jeito nenhum. E eu tive um sonho uma vez que a minha mãe morria e que ela voltava pra falar comigo e eu falava pra ela, mãe, eu te amo muito pra te esquecer. Eu não vou te esquecer, porque eu te amo muito pra te esquecer. E isso, de alguma forma, tipo, veio pra minha vida num lugar de assim, caraca, é isso, sabe? Se um dia minha mãe falecer, eu nunca vou esquecer a minha mãe. Então ela vai estar sempre aqui. Eu não vou lidar dessa forma que eu imagino. Então isso me assusta um pouquinho menos, assim, sabe? Nossa, que reformulou um pouco a minha forma de... Eu lembro do meu entendimento de que não necessariamente as coisas seriam nessa forma natural, os pais bem velhinhos. Eu me lembro quando isso me caiu a ficha. E aí eu ficava de noite indo pra cama dos meus pais numa tentativa de protegê-los. Eu tive uma fase na minha vida em que eu tinha que estar perto deles pra não deixar nada acontecer. Então é o que você tava falando, eu acho que
É muito comum da criança essa necessidade de lidar com isso, né? E como eu falei, em relações... Porque pelo que eu tô vendo, nós três temos uma relação muito próxima com as mães, né? Então a gente faz uma ideia do teu sentimento e a gente olha... Porque acaba se identificando e pensando na nossa relação com as nossas mães e olhando como as nossas mães são presentes na nossa maternidade. E quando você fala, né, a criança tem uma fase assim, eu nem era criança. Eu devia lá ter pros meus 20 e alguns anos, assim, isso sempre foi uma questão pra mim. Então minha mãe, quando ela viajava, eu ficava assim, ai meu Deus, sabe, assim, o meu coração ficava apertado, apertadinho, até ela chegar. Quando ela chegava, eu falava, ufa. Eu tive essa fase criança, não lembro com que idade, que eu não queria, de repente, fazer alguma coisa com minha mãe, ia ficar em casa com meu pai, eu ia com ela só pra ela não morrer, sabe? Assim, como se eu fosse fazer alguma coisa, né? Se eu fosse impedir alguma coisa. E eu já tinha um movimento de além de pra mim nem pegava tanto o lugar da proteção, mas eu pensava muito assim, eu quero viver o máximo que eu puder com ela, sabe? Assim, eu quero viver o máximo que der, porque um dia ela não vai mais estar aqui. Só que a gente nunca vai poder viver o máximo. Não vai, porque não é uma coisa que vai estar sempre vai faltar, né? Então, assim, nunca vai ser os nossos suficiente. filhos, assim, isso não é nem saudável. Né? Se a gente começa a querer viver pra compensar, né, o que vai ser depois, isso não é nem saudável, né? Então, eu acho que até, não só pra minha relação com a minha mãe, eu acho que até o movimento de eu sair de casa, acho que quando eu saí de casa também, acho que foi uma virada muito importante pra mim. E eu penso isso até com meu filho, assim, de que é isso, a gente vai viver o que der pra viver. E tudo no seu tempo. Isso é o suficiente, né? Exato. Dando aquilo que é possível no agora, né? Exatamente. Foi até engraçado, meu irmão já sabia das histórias, mas eu acho que ele esqueceu que a viagem era sobre isso. Aí eu mandei os livros pra ele, aí ele falou... Cara, ele me mandou mensagem. Primeiro com um monte de emoji, se debulhando, ele falou... Caraca, Thaís. Eu falei, o que foi? Ele, meu Deus, eu peguei o livro pra ler... E eu fui entendendo no meio sobre o que era. Ele falou que ele chorava. Claro, porque, né, a gente tá falando da nossa mãe. Aí eu falei, mas como assim você não sabia? Ele, não, achei que ela ia viajar mesmo. E aí, quando eu fui mandando os livros para as pessoas, eu recebi um monte de mensagem de gente também que não sabia sobre o que era. E aí, quando contava pra criança, a criança chegava e falava... Mas a vovó Glorinha morre no final? Aí eu falei, meu Deus, será que eu tô traumatizando as crianças? Aí as mães, não, Thaís, olha, que assunto maravilhoso e que jeito lindo da gente poder falar disso com as crianças, sabe? É necessário, gente. É difícil. Tem alguns livros que falam disso, mas assim, não tem um monte. Então, as mães entenderam o recado, sabe? Mas as crianças ficaram... Algumas crianças ficaram... Mas esse é o sentimento da morte. Né? Eu acho que é essa incompreensão, né, como assim? Como assim? Achei que ela só tava indo viajar. Como assim a minha mãe faleceu? Eu achei que ela ia ficar bem, porque você viveu isso. Então acho que não tem nada, quando a gente fala de ser profundo, é exatamente porque é na minúcia, assim, você conseguiu deixar ali o mesmo sentimento que você teve quando você se despediu da sua mãe. Porque ainda que você imaginasse que ela pudesse falecer, quando a pessoa de fato faz a passagem, a gente fica, como assim? Como assim a vida acaba, né? Porque eu acho que a gente se depara com a finitude da vida, é isso. E até quando eu assisti o episódio de vocês com a Luana sobre luto neonatal, eu fiquei pensando também sobre esse sentimento que eu senti muito também, que era... você, por exemplo, tá indo em casa pegar roupa pra pessoa... E você sair na rua e as pessoas estarem vivendo as vidas normalmente. A pessoa tá com roupa de academia. E você ali naquele... É um limbo, sabe? Parece que tá tudo... suspenso. Meio... Você não tá entendendo que as coisas estão acontecendo. Você tem que ir lá enterrar sua mãe. Mas a vida da pessoa tá continuando normalmente. Ela nem imagina o que você tá passando, sabe? Isso é muito doido. Sim. Eu senti isso várias vezes, em vários momentos, assim. Eu saindo do cemitério. Cara, eu tô voltando pra casa. Eu acabei de enterrar minha mãe. Tem gente indo pra praia. Sabe? É muito estranho. Porque é isso, né? O que a gente falou lá, que é a perda da sintonia com o mundo. Né? Você não tá mais sintonizada.
Você olha e você fala, que isso, gente? Assim, eu só consigo ver, no meu horizonte só aparece a minha dor, né? Só aparece a minha despedida, porque é isso, é muito grande, é muito intenso, não aparece mais nada no horizonte, né? E até para você conseguir reposicionar esse horizonte e ver outras coisas nesse horizonte, leva um tempo, né? Leva um tempinho. E que bom que você conseguiu reposicionar a tua mãe de uma maneira tão bonita. E assim, Lindo isso, mesmo. né? O fato de você não conseguir ver nada no horizonte nesse momento não quer dizer que não vai ter. Quer dizer só que você não tá conseguindo ver. Né? Então... Gente, tudo tem seu tempo. Isso a gente vai aprendendo, assim, não só com a morte, com a perda das pessoas, mas com a maternidade também. A gente, às vezes, fica querendo apressar coisas que não estão na hora. A gente fica querendo que as coisas passem logo. Cara, tudo tem seu tempo. Eu fui vendo isso com 3, assim... Mãe de uma era de um jeito, aí agora mãe de 3, eu vejo as coisas de outro jeito, porque as coisas têm o seu tempo para acontecer. Não adianta a gente querer, sabe, que o luto passe mais rápido, porque as coisas vão levar o tempo que tiverem que levar. Porque a gente precisa de repertório, né? Então, assim, até você perder a sua mãe, você não tinha ideia do que era superar a morte da sua mãe. Você nunca tinha perdido a sua mãe, né? Então, assim, vai fazendo parte do seu repertório de vida. Então, assim, você teve seu primeiro filho, você nunca tinha passado por aquilo. E aí você vai adicionando coisas no seu repertório de vida, e isso é que vai ampliando as possibilidades também, né? Com certeza. Quando falam pra mim, nossa, você tem 3... Como é que pode? Aí outro dia eu fui pro clube e ainda levei mais um monte de criança. As coisas vão perdendo um pouco do peso, sabe? Sim. E aí você vai lidando melhor. Vai ter mais flexibilidade. Vai, muito mais flexibilidade. Porque então você vai se estressar por tudo. Com 3, entendeu? Com 3 demandando o tempo todo. Cara, tem coisas que agora não era disso. Sim. Você vai esperar, ou então essa situação pode esperar. E aí você vai... Senão, gente, fica muito pesado. Fica mesmo. E falando no dia a dia da maternidade, vamos pro nosso bate-bola. Vamos. Esse bate-bola que a gente faz. A gente sempre começa bem tranquilo pra depois a gente esquentar um pouquinho. Preciso ter medo? Não. A gente tá super ansiosa, inclusive, pra saber o que vai acontecer. Olha, a sua maternidade hoje em uma palavra. Amor. Amor, apesar de tudo, assim, amor. Amor. Você pensa em ter 4, então, assim, amor de só. Amor não falta. E se você, assim, pudesse selecionar um momento especial, assim, da sua maternidade? Acho que eu selecionaria o meu 3º parto, porque eu tive 2 cesáreas e aí a 3ª nasceu de madrugada, na hora que ela quis, quase nasceu no corredor de casa. Caramba! Porque os médicos falam, né? Não pode ter parto normal. Já teve uma cesárea. Aí depois 2 cesáreas. Não pode ter parto normal. A criança quis nascer. E só que foi uma coisa muito louca, assim. Eu tive muito medo. Achei que fosse morrer. Eu achei que eu fosse morrer. Porque era tanta dor que eu falei, isso não é assim, né, gente? Não pode ser assim. E ela nasceu rápido. Cheguei no hospital, ela nasceu. E aí, quando eu vi as irmãs com ela, segurando... Aquilo ali... Quando eu olhei, eu falei, gente, dá até vontade de chorar, porque é muito emocionante você ver. E todas pequenas ainda, sabe? A Alice tinha 5, Clara tinha 2,5. Clara também, igual a minha filha. E Betina ali, aquele recém-nascido. E tudo, fiquei imaginando que elas iam viver juntas, sabe? Aquela conexão delas ali. Eu acho que hoje... Irmão, né? Viu? Eu falei, eu sou do time dos 3, né? E 3 é um bom número. 3? Gente, 3 é um bom número, tô falando. Porque aí eu vi aquela cena ali das 3, sabe? Juntas. E acho que aquilo ali tava completo. Acho que seria esse momento. E um momento desafiador? Só um? Só um. Um que tem, assim, um destaque, pelo menos agora, assim. Acho que, de repente, a pré-adolescência. Que estamos entrando agora. Sim. Sabe? Essa reformulação pro não sei pra onde. Não sei, a nova fase do jogo. Não sei pra onde. Acho que isso. Você ainda não tem repertório pra ela, né? Não tenho. Então. Depois eu conto pra vocês. E uma coisa que você procura muito ou procurou muito no Google?
Acho que otite e coisas relacionadas ao ouvido. Tá. Porque ela teve muita inflamação de ouvido, teve que operar, amígdala adenoide. Então foi ela entrava no antibiótico, saía, já tinha que entrar de novo porque o outro ouvido tinha inflamado. Então era uma coisa que a gente fez parte da nossa vida por um tempo aí. E uma coisa que você gosta na maternidade? Eu gosto da rotina. Eu adoro rotina. Sempre gostei de rotina. Mesmo quando não era mãe. E hoje em dia, com elas, eu gosto também. Eu gosto de... sexta-feira é dia de filme. Então, a gente já espera sexta-feira pra ver um filme juntos. Eu gosto de estar com todo mundo no carro pra levar pro colégio. Aquele momento ali de deixar ela. Eu gosto das coisas, sabe? Do dia a dia. A rotina ganhou ainda mais sentido, né? Eu não sou muito assim... Eu gosto de festa também. Eu gosto de fazer aniversário, fazer festinha pra elas. Eu gosto de fazer as coisas também, enrolar brigadeiro. Mas eu acho que a rotina, ela ocupa mais espaço nas nossas memórias, sabe? Acho que é na rotina que a gente cria memórias, que a gente tem conversas importantes. Sim. Então eu gosto muito. E o que você não gosta na maternidade? Quando tá todo mundo de ovo virado, implicante, brigando, e principalmente dentro do carro. Quando as três resolvem brigar dentro do carro, as três gritando. Gente, é enlouquecedor. E acho que isso é o que hoje tá me... Tá ali, né? Tá pegando ali no carro. Tá. Eu tenho que virar pra trás, dar uns berros também. Isso aí. Tá, então esse bate-bola foi tranquilo. Foi tranquilo. Viu? E agora a gente vai pro a gente vai pro seu mundo. E é um bate-bola de improviso que a gente faz em todos os episódios. Tem mas medo. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque como a Paulinha disse, vai pro seu mundo. A gente vai fazer adaptado pra você. Então, vai ser um bate-bola, improviso, era uma vez. Era uma vez. A gente vai pegar... Não são muitos, mas a gente vai pegar alguns objetos... E a gente vai te pedir pra ir contando uma história a partir desses objetos que vão aparecendo. Totalmente aleatória. Mas imaginando que você tá contando uma história para suas filhas. Elas estão te pedindo uma historinha. Você tá sem inspiração naquele momento, tá olhando em volta as coisas delas e tal. E você vai fazer uma história a partir disso. Pensa que elas podem ter qualquer idade, tá? Tá. Você pode estar falando com a sua Sim. filha quando ela tinha 2 anos. Tá bom. Tá? Então não precisa ser a fase atual delas, tá? Sim. Tá. Então, era uma vez... Era uma vez uma menina que adorava a chupeta preferida. E aí ela ganhou uma mãozinha de morder e deixou a chupeta de lado. E ela cresceu mais um pouquinho e ganhou uma bonequinha que ela andava pra cima e pra baixo com a boneca. Esse é o último. Chegou no aniversário de 1 ano dela e ela ganhou vários presentes, ganhou várias coisas legais e ela viu que ela podia brincar com tudo, que ela podia gostar de tudo, não precisava escolher uma coisa preferida. Maravilhosa! Aí, ó, já tenho uma ideia pro próximo livro. A ideia do próximo livro... Gente! Sobre largar a chupeta. Exatamente. E o quê? Significa Ampliar as isso. possibilidades. Ampliar as Viu? Que a gente possibilidades. falou aqui. Olhar o mundo, né? Exatamente. De volta. Exatamente. Thaís, Maravilhoso. Adorei, muito gente. obrigada. Obrigada, Adorei, viu? obrigada a vocês. Foi ótimo. incrível. Obrigada. A gente ficou muito feliz de poder contar a tua história aqui junto com Ah, você. eu também. Assim, de você ter vindo com tanta alegria. E é isso. Espero que a gente possa levar essa conversa o mais longe possível. Adoramos obrigada a conhecer vocês. o que a gente conseguiu conhecer até então da Vovó Glorinha e tô doida pra conhecer mais. Isso, leiam da os Vovó livros, Glorinha. depois me contem, É que eu isso, gosto por de favor. saber o que as pessoas acharam, gosto de saber dos Olha, detalhes. eles vão invejar, quem tá ouvindo vai invejar a gente agora, a gente ganhou a coleção toda. Exatamente. A gente ganhou toda. gente. E divulga o seu Instagram pra aquela câmera ali. Então, meu Instagram é Thaís Chimente Leão, com CH. E os meus livros estão à venda no meu site também, que tem lá no Instagram, tem lá na bio. Estão disponíveis. certeza. Esse aqui do autismo, ele Vai mostrando, esgotou vamos tirar aqui, agora. vai mostrando. Eu consegui esgotar 2 edições desse, agora a gente tá mandando refazer de um outro jeito, numa outra plataforma. Daqui a pouco vai ter disponível também. Esse aqui é as guloseimas da Vovó Glorinha, fala das guloseimas que ela gostava de fazer, vivia com a casa cheia.
E isso era uma coisa muito forte nela. E, engraçado, eu recebi várias mensagens. Eu também tenho uma vovó Glorinha que cozinha. Então, assim, as pessoas vão se identificando, sabe? Com certeza, a vovó Glorinha vai ter muito das outras avós Com também. certeza. Esse aqui, as coleções da vovó Glorinha, ela gostava de ter muitas coisas, muitas opções das coisas que ela gostava. Então, assim, ela tinha muita coisa de cozinha. Então, ela tinha milhões de forminhas, milhões de potinhos, milhões de coisas. Ela gostava de uma roupa. Ela tinha várias roupas iguais, de cores diferentes. Então, aí só que a casa foi ficando pequena pro vovô. Entendeu? Ela foi ocupando vários lugares e o vovô foi ficando com pouco espaço pra ele. E esse aqui é a viagem, ela se preparando pra ir morar numa estrela. Então ela faz tudo com calma, ela separa as coisas que ela quer levar pra essa viagem. E ela se despede, deixa tudo organizado pra ir morar na estrela dela. Que lindo. Que lindo. E eu, das crônicas, agora a mãe Isso sou aqui, eu. agora a mãe sou eu. São crônicas e desabafos, né? De todas nós mães. Eu acho que a gente acaba se identificando com vários textos. Eu, quando leio sobre maternidade, me identifico muito também com os textos de outras pessoas. E esse livro também fala disso. Fala dos desafios, das delícias, das coisas boas e das coisas que a gente também não gosta muito, mas que a gente tem que viver. É um todo, faz parte. Com certeza. Thaís, obrigada de novo. Obrigada, gente. Eu amei. Muito obrigada. Beijo, mamãe.